A congelar e descongelar os alimentos. Tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda. Prazer. Prazer todo meu em recebê-la. Me falaram que você pega o pãozinho francês congelado e tira do micro-ondas crocante. Não exatamente do micro-ondas. Da onde? Então, porque o congelamento, Do forno. eu adorei que você falou assim, descongelamento. Eu adorei Sim. esse ponto, porque é muito mais importante a gente saber descongelar do que congelar. Congelar, a gente pode congelar tudo, né? Se você quiser congelar um prato, Põe. não é? Boa, Agora, boa, descongelar Marina. tem seus segredinhos, né? Se você vai descongelar no micro-ondas, no fogão, no forno, cada um tem vapor, é mais seco, enfim. O pão sai crocantinho do forno. Do forno. O que eu posso descongelar no forno e o que eu posso descongelar no micro-ondas? Ótima pergunta. Ó, o Ela é chefe de micro-ondas- cozinha. É Marina Limberger. Falei certo? É, arrasou. Tenho trauma de errar nome, amiga. E eu também tenho trauma que erra o meu nome. Tá vendo? Por isso que eu falei. Basicamente, o micro-ondas, como que ele aquece os alimentos? Boa. Agitando moléculas de água. Por isso que, por exemplo, para descongelar arroz tem segredinho que é você pingar água, porque aí o micro-ondas vai agitar As moléculas de água. que você adicionou e não a do próprio arroz. Joia. Porque senão sai um arroz esturricado, ruim. Porque dá para ficar ruim, né? O negócio é ficar Ele bom. fica duro. Fica, porque o micro-ondas usou a água do próprio grão do arroz. Perfeito. Para aquecer, por isso que a gente põe um pouquinho de água. Tá. O forno, ele é um aquecimento a seco. Então, sacou que tem diferenças? Naquele momento, É exatamente o contrário. exatamente o contrário. Por isso que tem coisas que você vai descongelar, fazem mais água, a gente dá preferência em aquecer no forno, porque o Tá. forno é um calor seco, ele ajuda a deixar, sei lá, um escondidinho, que é ótimo de você ter no freezer sempre, uma refeição Sim. completa, super rápido, forno. Tá. Então tem essas diferenças. A gente podia aquecer, esses pães estão congelados, eu pedi para sua produção, eles congelaram. pra Todos mim. são congelados? Sim. Ixi, tá mesmo. E aí, enquanto o pãozinho descongela, Ai, boa. A gente pode conversa. ir falando sobre... Porque ela fala, ensina e prova, né? Como que você congelou? Só colocou Só no- colocamos no saquinho zip, tá? e freezer. E freezer. Tá. Aqui a gente tem alguns pães diferentes, então a gente tem pão francês, pão sírio e pão de forma. Tá. O pão de forma, você vê que a gente não colocou o saco inteiro. Ele tá basicamente porcionado, porque a gente tem o que aqui para uma... Vamos pensar que é uma família de 4 pessoas, por exemplo. Cada um vai comer 2 fatias, então a gente porciona para essa refeição. Então, primeira sugestão, já congela na porção que você vai precisar numa tacada. Perfeito. Tá. Sabe aquele lance? Vamos ver se vai caber nesse papel alumínio, tá, gente? Se não couber, a gente pega outro. Então, eu não sei se... Não, a gente dá um jeito, Marina. Fique sossegada. Ó, mas coube. Pãozinho congelado. Por que a gente vai colocar no papel alumínio? Porque o forno é calor seco, senão ele vai ressecar nosso pão por fora. Tá. O pão, ele tem água, né, na sua fórmula, vamos dizer assim. E aí essa água foi congelada quando a gente congelou o pão. Quando a gente aquece ele no forno, essa água vai ser aquecida, vai fazer vapor dentro do pão, que é o que vai deixar ele úmido, e a gente protege a casca dele com papel alumínio, para não Joia. ficar ressecado. O forno já está pré-aquecido, Tá. a 160 graus. Ah, não muito quente, então, Não, né, Marina? para não esturricar. Tá. A gente vai deixar aí uns 5 minutinhos, mais ou menos, e já vai estar bom. Esse você vai descongelar também ou não? A gente pode... Esse aqui dá para descongelar de algumas formas diferentes. Tá. Por exemplo, na frigideira. Você pode pegar ele direto do freezer. Nossa, que prático. Ele congelado, passa a manteiguinha, frigideira ou torradeira. Quem tem torradeira Ah. em casa, Do freezer. pra torradeira. Ah, você sabe que eu descongelo meu pão? Então não precisa, deixa Não. no freezer. Aham. Acabei de aprender. Pronto. E esse aqui, forno também. Pão sírio, Mas pode como é que ser descongela? Forno, direto no forno, não precisa de nada, porque é muito rápido o pão sírio para descongelar. Nem papel alumínio. Nada, zero. Pode pôr direto na grade do forno. Mas ele vai sair assim ou ele vai sair torradinho? Depende do tempo que você deixar, depende do resultado que você quer. Se eu quiser assim, Você cola, é tipo 1 minuto. É muito rápido o pão sírio. joia. Bem assim. Porque às vezes sobra, às vezes a gente pede e sobra. Sim. E aí, então você congela. Posso tirar aqui da nossa frente? Pode. Perfeito. Regina, posso falar uma coisa baseada Pode. nisso que você falou agora, que Pode. às vezes sobra? Quando sobra, muitas vezes vai pro lixo. Quando vai pro lixo, Então, não a gente está pode. fazendo um mal enorme pro planeta e pro nosso bolso. Não pode, não. Pois é. E a minha mensagem, assim, em relação ao congelamento é muito em relação a isso. Que a gente precisa parar de olhar o freezer como um lugar de, tipo um armazém de sobras. Ah, sobrou um feijãozinho, vou congelar aquele restinho que fica lá para sempre e que não é usado. Mas a gente precisa olhar o freezer como um preservador de alimentos, que é o que ele é. Porque basicamente você Comida não é pode- lixo. Não é lixo, ainda Né? mais nos dias de hoje, né? Sim. Então, um morango que fica 2 dias
na geladeira já começa a mofar, Passa. você congela, ele fica bom por até 3 meses no seu freezer. A Jura? diferença... Esse tá congelado? Não, esse não. Tá fresco. Tá fresco, porque eu queria mostrar como que a gente faz para congelar o morango. Já existem congelados. É. Você ia falar a diferença, eu te interrompi, me perdoe. Do morango que você falou, fica 2. A diferença, quando você congela qualquer tipo de fruta, tá? O morango, a manga, a banana, qualquer fruta, é que você não consegue mais comer in natura. Ela perde aquela frescor. Sim. Mas você consegue usar para fazer geleia, para fazer uma vitamina, para fazer um smoothie, para fazer... Você tem todas as outras maneiras de consumir, menos assim, ela in fresquinha. natura. Perfeito. Exato. Como que você faz para congelar? O morango lavadinho, você tira a partinha verde e você basicamente, eu vou colocar aqui com a partinha verde só para ilustrar. Não, vai tirar a partinha verde também. A gente vai fazer bonitinho igual o pessoal de casa. Um prato. Aqui, ó. Pronto. Quer um prato ou não precisa? Não precisa. A gente improvisa aqui assim, ó, quer ver? Põe aqui. O verdinho. Pronto. Obrigada. Basicamente... Ele lavadinho. Lavadinho obrigada, e seco. Gilson. E seco no papel. Tem que estar seco no papel, porque senão a gente vai fazer um cristalzinho de água em volta do morango. E aí não vai ficar tão bom, né? Tá. E aí, basicamente, isso daqui é uma técnica que chama congelamento individual. Tá vendo que a gente está congelando um do lado do outro? Quer dizer, tô disponibilizando o morango um ao lado do outro. Vamos virar gelinhos de morango. Olha, tá... aqui, boa. E aí, vamos colocar pra cá, que talvez seja mais fácil. Tava dando, mas aí vai ser mais fácil mesmo. E aí, o que acontece? Você coloca os morangos assim no freezer por umas 2 horas, mais ou menos. Ele vai congelar, cada um deles vão congelar individualmente. Depois dessas 2 horas, a gente vai tirar dessa assadeira, vai passar para um saquinho próprio para freezer. Vai ser um gelinho. Eles soltam, um a um. E aí você congela ele num saco ou num pote. Igual a gente compra no supermercado. Igual a gente compra no supermercado. Só que mais barato. Bem mais barato. Bem mais barato. E aí, qual que é a vantagem da gente fazer o congelamento individual? Você pode congelar um sacão. E aí você não precisa porcionar. Você quer fazer uma vitamina para você hoje de manhã, você vai usar 5 morangos. Pega você consegue pegar um a um. Perfeito. Isso você faz com o morango, você faz com a manga, você faz com a banana, você faz com... É manga? Como é que manga. congela a manga? Mesma coisa. Descasca a manga, corta em cubos, no formato que você for usar. Normalmente eu uso manga congelada para fazer bater com iogurte natural. Fica Delícia! Tipo um creminho assim gostoso. Banana também fica bom. Também. A banana eu congelo inteirinha na casca, tá certo? Dá para ser na casca também, ou fora da casca. Porque sabe uma opção que é legal de fazer? É você pegar saquinhos menores de zip e você fazer mix de fruta. Ah, já monta ali a saladinha então, de frutas. Exato. Então você mistura, sei lá, morango com manga e banana. A manga eu posso fazer cubinhos, eu posso fazer lâminas. Pode. E congelamento individual, que acabamos de aprender. Exato. Aí depois tira, põe no zip, freezer por até 3 meses. E manga também 2 horas? Porque tem bastante água, Também, hein? 2 horas. Tá. E aí então é bom colocar data, hein? Também, porque validade 3 meses. A gente tem um número mágico no freezer, que eu falo que eu brinco, né? Que é um número mágico, porque basicamente tudo que a gente congela dura uns 3 meses, assim, Mas o que acontece freezer. depois de 3 meses? Então, Passa. sabe o que acontece? O freezer, assim, a validade não é eterna dentro do freezer. Por quê? Tudo tem bactéria, micro-organismo normal, né? A vida tem. E aí, quando a gente coloca no freezer, a bactéria, ela continua lá. A diferença é que no freezer, a proliferação da bactéria é desacelerada por causa da temperatura muito baixa. Então, ela dá uma dormidinha no freezer. Só que depois de 3 meses ela acorda. Ela tá lá, proliferando, só que bem devagarinho. Além disso, tem oxidação, que continua também, é só desacelerado. Sim. E aí você começa a perder textura, sabor. Aí fica aquela comida congelada ruim, e aí vem aquele mito, comida congelada é ruim. Tá. Mas é porque fez errado, né? Me lembrou abacate. Abacate não congela. Congela. Mentira. Menina, a gente ia trazer um abacate, só que ele tá Não muito veio. calor. Não, ele veio, mas tá muito calor e aí passou do ponto. A manga eu posso congelar madura. Pode. E verde. Então, mas aí a gente tem que pensar que quando descongelar, a gente vai consumir naquele ponto. Ela Então- não vai seguir amadurecendo. Então eu vou consumir no ponto que eu congelei. Exato. O abacate, O bem abacate, madurinho. Bem madurinho. Você tira ele da casca, amassa com um garfinho, suco de limão para não oxidar, porque senão vai ficar marrom. E aí você congela ele num pote, uma coisa que é importante. Vamos supor que a gente vai colocar o abacate aqui. Perfeito. Deixar sempre um dedo de espaço. Porque ele vai ganhar volume? Exato. Ah, Tudo que congela expande. tá. Então, sabe quando você causa da congela... água. Sabe quando você congela feijão e você vai tirar e a tampa grudou?
Ou vazou. É isso. Aham. É basicamente um dedinho. Isso é regra para todo congelamento. Ao contrário da manga e do morango e da banana, abacate não é congelamento individual. Você já amassa A pastinha. limão e a pastinha. Exato. Mas aí quando é descongelado, descongela tudo. Descongela Então tudo. tem que Aí- porcionar. Exato. Tá bom. Porcionamento é outra palavra-chave para descongelamento. Porque, vamos supor, a gente pensa no freezer como um super aliado no sentido de economia financeira também. O pão. Porque a Vamos gente ver. quer descongelar, mas não quer torrar, né? Exato, gente. Lembramos ao vamos ver. mesmo tempo. Não, não vem com i, não. Vamos ver. Vamos tirar, peraí, vamos tirar isso daqui da frente. Mas, ô Marina, Vamos. e como que a gente sabe que tá bom? Vai apertar. Se não tiver, volta. Vamos. Tem, mas pode mexer aqui, Regina, pra você ver. Ele tá bem molinho já. Ai, que fofinho. É. E aí, ó, o que a gente pode fazer? Colocar a faca dentro. Vamos ver se a gente arruma um pratinho aqui. Pode ser o da manga até, ó. Isso, pratinho da manga, boa. Você quer trazer pra cá? Aqui dá pra ver, Tra? Aí. O pão. O pão. Crocante. Olha o barulho, mas... vai. Peraí, vamos cortar desse lado. Ó, o barulhinho, ó. Isso. Ai, Tá pãozinho. sentindo? Nossa, isso que é pãozinho quentinho. Tinha uma manteiguinha. Vamos Tem passar uma ainda. manteiguinha aqui, Opa, ó. se vamos. Olha só. Tava duro tá congelado. dentro ali. Ai, que gostoso. Olha aí, pãozinho. Ele fica igual um pãozinho. É que eu cortei meio feio aqui, né, Peraí. gente? Vamos combinar. Não, põe aí. Você fez igual em casa. Você fez igualzinho em casa. Vida real, né, Vida gente? real. Aqui é vida real. Quer ver, ó? E aí a prova agora. Quentinho. Tá vendo que tá derretendo. Não deu pra ver? Olha a crocância. Pão quentinho com a manteiga. E olha, eu acabei de comer lasanha. Ó, só falta um cafezinho, né? Quer? Come. Passa Obrigada. vontade, não, Marina. Eu acabei de almoçar. Que mais? A gente tava E falando... ele não vai voltar a ficar duro, porque tem esse outro mito. Não, mas é que você descongelou. descongelou, come na hora. Porque depois ele volta a ser como ele estava. Exato. Ai, que gostoso. Bom, então, você estava falando do abacate, já as porçõezinhas fracionadas, porque descongelou. Lembrei. Ó, porcionamento é outra palavra-chave para congelamento, que eu tava falando da economia financeira, Sim. né? Porque o freezer ele é um aliado no sentido de garantir comida saudável todo dia, porque pensa, o nosso freezer aqui tá recheado de legume. Agora, a gente colocou, tem brócolis, tem ervilha, tem milho, tem carne, enfim. Você vai no mercado, tem uma promoção de carne, né? Porque hoje em dia tá uma fortuna. Você aproveita e já compra uma quantidade grande e congela. Para congelar. Para congelar. Mas vamos supor que você comprou 2 quilos de frango. Você não vai congelar um pacotão de 2 quilos. Você vai, vamos supor que na sua casa, cada refeição, vocês usam meio quilo de frango por refeição. Então você Vai na separar refeiçãozinha. em 4 pacotes de meio quilo. Tá. Para você descongelar, porque descongelou, não pode recongelar cru. Por quê? Deixa eu desligar o forno. Por quê, Pode. Marina? Por causa de contaminação. Tá. O que eu tava sério falando, isso, né? É bem sério, as pessoas não dão bola para É. isso. Por quê? O que eu tava falando agora há pouco, tudo tem bactéria, micro-organismo, né? A nossa pele tem, tudo tem, né? E especialmente alimentos. Tá lá dormindo. Eu tiro, descongelo. Por que Dentro da geladeira, nunca em temperatura ambiente. Até as frutas? Não, as frutas já As vai usar frutas já vai direto. usar na hora. Tá. Pra Inclusive bater e tal. fruta e vegetal, não é legal descongelar. É Senão- uma regrinha. Senão fica mole. Tem muita água. Tá. Quando descongela, a água que cristalizou vai derreter e vai virar uma maçaroca. Mas então direto vai. para panela. Retomando, tira. Puxa vida, não usei. Por que não pode voltar? Uma vez que vai dormir de novo, a hora que Então, colocar porque lá. já tem as suas próprias bactérias de quando a gente congelou. Aí eu tirei. E aí a gente tá aqui conversando. Cai uma gotícula de saliva, ou eu usei uma faca que, sei lá, eu usei A própria pia. Você recontamina aquilo com novos micro-organismos, então ela vai estar uma bomba. A única forma segura de você matar esses micro-organismos, que é a única regra que existe para você descongelar e poder recongelar, é cozinhando. Alta temperatura só. Então, descongelou frango a mais, então você já cozinha ele todo e aí você congela a receita do frango pronta. Então, não é que não pode voltar para o freezer, não pode nem ir para a geladeira. Não, Descongela já e faz.
É a alta Até temperatura. pode ir para a geladeira, mas no máximo um dia, assim. Pois é, o risco da contaminação é real. É real, Tá? é real. E a única coisa que diminui ou talvez elimine, porque eliminar é uma palavra muito forte, mas que diminui muito é a alta temperatura. Exato. Continuando. Vamos lá. Vamos tirar o pãozinho daqui só para ir liberando a nossa bancada, pode ser? Vamos, pode. Pronto. Mas também Queijos vou colocar congela? aqui. Congelo, mas não todos. Vamos lá. Vamos lá. Mussarela, queijo prato, queijo parmesão, super congela. E é super coringa, é muito bom de ter em casa. O que eu faço? Normalmente compro peça, que sai bem mais barato. Muito mais barato. E aí a gente corta, inclusive nem sou eu que faço essa função em casa, é meu marido, que está aqui. E aí a gente corta essas peças e aí embala individualmente, porque eu não vou usar a peça inteira. E aí fica o meu estoque de queijo no freezer. Embala como? Plástico filme, bem justinho, para não ter contato Igual com eles ar. fazem quando a gente compra, que a gente compra só um pedaço, eles já embalam daquele jeitinho, tá. Exato. Descongelou, usou. Descongelou dentro da geladeira, de um dia para o outro, deve descongelar. Rápido, é é. rápido, não é demorado. E aí você usa, sei lá, fica 10 dias bom na geladeira. E se for fatia? Eu não gosto de congelar em fatia porque eu acho que gruda. Eu acho que resseca a borda. Também. Tudo ressecado. É. Assim eu uso muito. Eu também. O queijo parmesão eu congelo ele já ralado. E aí eu deixo num potinho. Sempre que eu vou usar, eu pego, raspo com um garfo, coloco na preparação e devolvo no freezer. Igual coco, ralado. Igual coco. Exatamente. Isso aqui é um queijo cottage. Congela. Não. Ah, bom. O queijo cottage, assim como a ricota, o queijo branco, esses queijos frescos, mais brancos, eles têm muita água na composição. A água, quando congela, vira gelo. Quando descongela, derrete. E Então você aí fica perde o aquele alimento. aspecto ressecado. Por isso que a gente não congela esses queijos com muita água. Cottage, ricota, queijo branco. Exato. Todos Iogurte natural. não congela. Não. Tá. Queijos com muita gordura, a mesma coisa. Um gorgonzola, por exemplo, não congela bem, congela. porque a gordura também solta depois de descongelada, dá o mesmo aspecto talhado. Então, não rola. Tá. Nada com muita gordura. Nem muita Maionese, água. exato. Tá. Tá? Manteiga é básico, né? Você põe lá, tira, põe na geladeira e vai usando. Exato. Aproveita a promoção, põe os potes lá e tal. Exato. Falando em potes, Vamos lá. trouxe alguns potes Joia. que são os que eu uso e os que eu recomendo para as minhas alunas, tá? Aqui eu tenho uma série de potes de vidro, todos eles com essa tampa. É uma tampa de fechamento hermético, tá vendo que tem esse negocinho azul? É aquela é uma borrachinha que quando você fecha, Vamos faz abrir. aquele... Vamos. Abre. Ele faz aquele vácuo aqui dentro. Você prefere redondo ou quadrado? Quadrado sem menor dúvida. Sabe por quê? Olha Eu só. sei. Sabe? Mas pode falar. Por quê? Otimização de espaço. Vamos lá, tem alguma coisa redonda aqui? Tem. Aqui. Exato. Você não fecha todo o espaço. Não fecha, gente. Aqui, ó, sobrou um espaço aqui no meio. O retangular e quadrado, você usa vai encaixando todo até- o espaço. Otimização para quem tem freezer pequeno, é uma questão de organização só. Vamos lá. Tampa, fechamento hermético, 4 fivelas, porque a gente quer vedar o alimento que está aqui dentro. Para evitar que entre ou saia ar, porque a gente quer manter a qualidade desse alimento quando estiver descongelado. Essa borrachinha faz parte do fechamento hermético, ela fecha a vácuo, fica bem grudadinho lá dentro. Então justifica custar mais caro. Justifica. E dura muito tempo, né? Se você tomar cuidado em não derrubar. Meus potes de vidro eu tenho há uns 4 anos, eu acho. Você sabe o que eu acho mais difícil de conservar? Não é o vidro, é o plástico. É? Por quê? Porque se não lavar direito fica riscado, É. fica feio, Riscadinho vai amarela, ficar. né? É. Agora, uma coisa importante do plástico, essa borrachinha precisa tirar pra limpar de vez em quando, Nossa. se ela mofa. Tira, Tira. faz uma bacia com uma solução para 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. Deixa as borrachinhas lá por 15 Tira pra gente ver, por minutos. favor. Ó, sai inteirinha. Sai inteirinha. Se precisar passar uma escovinha, enxágua bem. Põe os dois na bacia com água ou só a Eu borrachinha? ponho só a borrachinha. Isso daqui dá pra lavar com a esponjinha mesmo. Bem lavadinho, porque não pode Passa ter escovinha. resíduo. Exato, porque senão vai contaminar também, né? E sem a borrachinha não fica hermético. Não fica. Fecha, mas não fica hermético. Exato. Tá. Para congelamento com a borrachinha é melhor. E aí tem uma coisa, pote de vidro para congelamento tem um nome de um vidro específico que chama vidro borosilicato. Porque ele o vidro borosilicato ele aguenta temperaturas extremas. Temperatura muito alta, como a de um forno, e temperatura muito baixa, como a do freezer. Quando você for comprar, você não vai achar lá escrito pote de vidro borosilicato. Basicamente vai estar escrito vai do forno ao freezer.
É esse o pote. E por que que é muito prático? Mas tem os que não vão? Tem uns que estouram, né? No forno? É. No freezer, não? Não, no freezer não. Ah. E aí, o que que acontece? Por que que eu adoro pote de vidro? Porque eu faço planejamento de cardápio semanal, né? Então, meu freezer e minha geladeira são recheados de pote de vidro. Já serve aí. Nossa, Exatamente. facilita a Vamos supor vida. que eu fiz um quibe assado. Tá lá no meu freezer congelado. Eu nem paro de trabalhar. Eu falo, hoje eu já sei que meu almoço vai ser um quibe, dá 11 horas, eu tiro meu quibe do freezer, tiro a tampa de plástico, que não pode aquecer, coloco dentro do forno desligado. Se eu puser no forno ligado, vai dar um choque térmico que vai estourar do mesmo jeito. Ah, E aí eu ligo o forno. Enquanto o forno vai aquecendo... ele vai se adaptando. Exato. E descongela, já que você deu exemplo do quibe, com papel alumínio em cima e tal? Não, Nada. diretão. Diretão. Forno baixo, deixa, até para não ficar o miolinho congelado, né? Exato. E aí, Tá em bom. 45 minutos, mais ou menos, meu almoço tá pronto e é isso. Feijão igual. Feijão igual. Feijão eu já congelo, eu cozinho e congelo temperado Tá. para agilizar. Já descongelo no micro-ondas. Arroz, Feijão no micro-ondas. feijão no micro-ondas. Porque Não precisa pôr água porque ele já tem água. eu coloco um pouquinho de água pro micro-ondas não esturricar o meu feijão. Para trazer a umidade, para ele trabalhar as moléculas da água que eu adicionei, não a do feijão. E aí tem muita gente que congela o feijão sem tempero, né? Só que aí você, quando for fazer, você precisa descongelar, sujar uma panela, fazendo uma refoga, gastar o seu tempo, que você queria estar fazendo outras coisas, fazendo lá o seu feijão e depois lavando essa panela. Eu já fiz muitos testes e eu te garanto que você pode cozinhar o feijão já temperado e depois congelar ele já temperado. Então você só aquece, não tem trabalho nenhum. Então, feijão, micro-ondas, arroz, micro-ondas, micro-ondas. umas gotinhas sem a tampa. Você sempre usa tampa no micro-ondas? Eu não uso tampa no micro-ondas. Mentira, mas não suja tudo? Não. Não respinga? Não, porque eu não coloco. Tem uma técnica que eu chamo que chama 3-2-1. Então, se eu vou aquecer o meu feijão, eu nunca coloco 10 minutos, por exemplo. Porque o micro-ondas ele aquece de fora para dentro. Então, vai começar a esturricar o lado de fora e vai espirrar. E o de dentro vai continuar uma pedra de gelo. Então, eu coloco 3 minutos. A regrinha 3. Mexe. Mexe. Mexeu, dá uma ajudinha pro micro-ondas, liberou aquela pedra de gelo, 2 minutos. Vá aos pouquinhos, com paciência. Tá. Fica super bom, não espirra, não. Tá. O micro-ondas fica super limpinho. E essa tampinha também nem pensar no micro-ondas? Não aquece. Tá. Não. Eu ia te fazer uma pergunta, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Vamos continuar, que tá muito eu trouxe interessante. outras coisas aqui, né? Uns Vamos tirar o potes. pote daqui, vamos pôr lá atrás. Vamos. Então vale o investimento. Muito. Tá. E fora que é muito mais saudável você usar um pote de vidro É. para alimentos do que plástico, né? Porque esse é de plástico, Também é hermético. também é fechamento hermético. Também tem Esse que lavar a borrachinha. Também. Para que eu usaria esse, por exemplo? Eu nunca lavei a borrachinha dos meus, sabia? Vou confessar, vou lavar hoje ou amanhã. Pois é. Esse daqui eu usaria para colocar algum alimento tipo o morango, que eu não vou colocar uma coisa quente O aqui abacate. dentro. O abacate, Tá. o meu parmesão ralado, por exemplo, porque eu Tá. não vou aquecer. Então é a única opção que eu uso. Quando que eu sei Potes que está na hora de plástico. trocar o pote? O de plástico, quando ele tá com muita ranhura. Tá. Porque a ranhura é uma... Retém. retém resto, Sujeira, né, sobra tudo, de tá. alimento e a gente tem um cuidado com a proliferação de bactérias O que sempre. que tá no fogo? Uma água. Ah, então deixa, menos Tá. mal. A gente ia fazer um macarrão, eu não sei se vai dar tempo, mas eu posso contar como eu ia fazer ele, tá? Eu trouxe aqui umas coisas que são bem interessantes para quem gosta dessas coisas de... Então, um minutinho. Claro. Um minutinho, porque agora a nossa curiosidade fez assim, veio com coisinha nova que vai facilitar e tal, todo mundo quer saber. Um minutinho, e precisa tomar uma água também, né? Tá bom. Não deixamos a menina respirar. Até já já. Como dica para casa é gostoso. Ai, Ainda é mais, se não é roupa toda, é uma sandália, é um cinto. É incrível, Marina. Todo mundo com a mesma cor. Bom, vimos muitas coisas interessantes, mas agora é uma outra etapa, que são utensílios. Exato. Vamos lá, Marina. A gente falou dos potes de vidro, dos potes de plástico e aí a gente tem os famosos sacos próprios para freezer, né? É Várias- hermético. É hermético. Posso pegar um? Pode, claro. São herméticos. Exato. E ele tem uma gramatura diferente, né? Porque às vezes você vai em loja de embalagem, até tem uns saquinhos com fechamento. E tem gente Mas é que aquele usa... fininho. Exato. Aí você põe seu feijão lá dentro, né? Não vale a pena. É o O jeito barato que sai caro. certo de fechar é assim. Exato. Porque tem esse zip que é o que lacra para realmente ficar hermético, né? E como que eu posso abrir?
Normal, pelo menos. Não, se queria, normal. eu abro assim. Exato. Não tem mistério. É. É E aí, reutilizável? É reutilizável. É importante você lavar bem e deixar secar bem, porque senão ele mofa. Lava na pia, água Lava corrente? na pia com água e detergente. E aí o que eu faço Pra secar. uma técnica que eu chamo de... Meu varal é cheio de ziplock. Ah, então eu quero É o saber. varal mesmo. Mas como é que você faz? Então, é engraçado, é que esse tá meio As grande, mas eu falo as que duas. é a técnica do hang loose. Sabe, do surfista, assim? E aí você vira, Igualzinho, gente. e aí você põe o hang loose aqui de novo pra você ir esticando as pontas, pra você conseguir lavar. Mas como é que você prega no varal? Você coloca um pregadorzinho ou não? É, com um pregadorzinho. Põe um lado, porque aí aquele vai ficar suado. Exato. Aí você vai lá, desvira. Exato. Tá. E aí eu virei porque esse lado teoricamente vai estar sujo, né, com a comida, pra eu conseguir lavar no detalhe e aí varal. Joia. Só que tem um momento de jogar fora, né, uma Quando hora. você vê que tá danificado. Quando ele fura, aí você não vai conseguir usar. Tá. Mas beleza. Saquinho de zip, tem algumas coisas muito legais assim a respeito. Eu confesso que hoje é uma ferramenta que eu não uso muito, porque eu uso Foi pros muito pote de potes. vidro. Pra mim, vidro é vida, assim, sabe? É muito prático. Armazenar aqui também, por exemplo, ele fica desigual. Então, eu quero te contar uma dica muito legal. Primeiro, ó, isso daqui é uma coisa... Não precisa disso, tá? Pra dica. É mais porque eu gosto de pesquisar essas coisas Não, e a diferentes. gente gosta, saber que existe. É, Só exato. saber que existe. Por quê? Eu te falei, eu faço planejamento de cardápio semanal, então eu nunca faço uma única receita. Eu faço várias receitas de uma vez só, em 2 horas eu resolvo minhas refeições da semana. E aí, eu tenho 3 desse daqui. Isso daqui sobe e desce, porque existem saquinhos de zip de tamanhos diferentes. E ele tem, tá vendo? Uma fivelinha aqui, ó. Não tinha visto, agora que você mostrou que eu tô vendo. Aham. Uma fivelinha Uma firme. fivelinha. Tá. Uma de cada lado. E aí, basicamente, você prende o seu saquinho zip aqui, para você conseguir preencher ele com essas coisas que são mais líquidas. Feijão. Tipo feijão, molho de tomate, molho à bolonhesa, uma sopa, um caldo. Nossa, pra você não ficar... Precisa? Não precisa, mas é bom saber que Exato, tem. é legal saber que tem. Tá. E aí, o que você faz? Como eu tenho 3, né, realmente não precisa. Mas se eu coloco todos aqui, eu já pego meu panelão, já resolvo rapidão isso, sabe? Tem que esperar esfriar pra fechar? Não. De novo, por causa da proliferação de bactéria. Se a gente pega assim uma régua de temperatura entre 6 e 60 graus, é o momento que a bactéria tá lá felizona, Amando. fazendo uma balada e proliferando Quentinho, muito. gostoso. Exato. Acima de 60 graus é o calor que a gente tem, que eu falei, para matar a bactéria. Abaixo de 6 graus, a gente tem o quê? Geladeira. E aí depois a gente tem freezer. Quer dizer, a gente tem geladeira, congelador e freezer, tá? Então aqui a gente tá num momento seguro aqui seguro. Se você deixa esfriando, deixa lá 3 horas esfriando, ainda mais agora que tá quente. Nossa, elas fizeram a festa. Você vai armazenar Então, uma coisa contaminada. pôs o feijão quente, fechou, Deixa congelou. só sair o vapor. Tipo, 15 Sim. minutos. Fechou, congelou. Congelou. Como que você vai congelar? A dica que eu queria te dar. Como que você vai congelar para otimizar o espaço no seu freezer ou no seu congelador? Porque tem muita gente que tem um freezer mal Pequeno. utilizado. Pequeno, mas mal utilizado. Porque você dá para observou caber muita bem. coisa. Vamos supor que tem feijão aqui. Aí ele tá já fechadinho, bem bonitinho. Você vai pegar uma assadeira que caiba no freezer. Você vai congelar o seu feijão assim, deitadinho. Põe a assadeira no freezer. A assadeira. Aí ele congelou. O que você vai tirar? Um bloco de feijão. Você tem feijão, molho de tomate, sopa, tudo assim. Você vai pegar uma caixinha organizadora e você vai verticalizar feijão, molho de tomate, a sopa, tudo para você Em pé. visualizar e conseguir tirar o que você quer, sem precisar tirar tudo de cima. Vão ficar várias bandejas assim. Arrasou. Marina. Exato. Tá. Outra coisa que é legal, que tem muito no mercado americano, já encontra no Brasil online, só procurar na internet, saquinho para freezer de silicone. Custa muito mais caro? Deve Custa mais custar. caro. Mas ele dura muito mais do que um de plástico. Justifica, né? Né? O Ele é preço. livre de BPA, né? Bisfenol A. E aí, como que você faz? Ele tem um apoio aqui, então ele já fica vertical. E aí, vamos supor que a gente congelou um feijão aqui. Tá fechadinho, congelado. Eu posso tirar esse feijão do freezer e aquecer ele num banho-maria. Como é que... Ele vai pro banho-maria. Ele vai pro banho-maria. Não vai pro forno, mas vai pro Não, micro-ondas. Exato. Ele vai pro banho-maria. Deixa eu ver. Vai pro banho-maria. É silicone esse.
E aí Online tem vários tamanhos. Isso que eu ia falar. Vamos ver como que fecha. Como é que fecha, Marina? Assim? Isso, olha, tem uma flechinha aqui. Que eu não vi. Aqui, ó. Ah, que aí comecei ele te certo fala a na direção. sorte. Aqui, Regininha. Ah, simples. Pronto, Muito simples. Vai até o fim. vai até o fim. E vai deste jeito, porque ele tá hermético. Exato. Só que aí, como ele vai estar com volume aqui, Pof. ele para de pé. Sim, E aí vai você tá, vai também tá pode abertinho. Ó, verticalizar. ele tem aqui, ó. Tá vendo? Ele fica assim, em pezinho. É. Então eu vou poder colocar, como você falou, Pode tudo em colocar seu pezinho. morango, sua manga, seu feijão. Tudo em pezinho. Tudo em pezinho. Como ele tem cores diferentes, se você optar por fazer, para usar... Esse por investimento? usar, exato. Você escolhe, por exemplo, os verdes eu vou usar para frutas e legumes. O azul eu vou usar para feijão e molho. Por quê? Senão você vai pegar um morango com gosto de feijão, né? Então, E usa sempre a mesma cor. Custa mais ou menos quanto? Você sabe, não? custa, em média. amor, você que comprou, né? Uns 100 reais. Cada um. Não, o kit com 4. 100 reais com quatro. 120 com 4. E dura, nossa, dura muito. Dura muito. Dura muito. Assim, Se souber, claro que tudo depende da manutenção correta. exato, você não vai colocar uma faca, um garfo aí dentro, né? Mas ele dura, Bastante. nossa, muito. Eu tenho já Há muito tempo. muito tempo. Olha, eu trouxe aqui, a gente já tá até cozinhando. O que você pôs aqui? Então, tem um macarrão aqui, porque eu quero mostrar pra vocês como o freezer pode ser nosso aliado pra gente garantir comida saudável. Porque às vezes na correria do dia a dia, à noite eu vou fazer alguma coisa, mas você chega cansada do trabalho e fala, não vou fazer nada, vou fazer um ovo mexido, vou fazer um macarrão instantâneo e acaba comendo porcaria. Se você tiver o seu freezer abastecido com vegetais, enfim, É outra coisa. uma receita pronta, é garantido que você vai comer saudável. E gostoso. E gostoso. E uma comida caseira que você Gostoso, mesma fez, né? Que é importante. Então aqui eu tenho um macarrão que várias vezes é a saída de várias pessoas, né? Tipo, vamos fazer um macarrãozinho, come macarrão com manteiga ou qualquer coisa. E aí nessa própria água do cozimento do macarrão, Você tá fazendo um fusilli normal. cozido normal, só tem água e sal aqui e o Tá. macarrão. Nessa própria água do macarrão a gente vai jogar o vegetal ainda congelado. Então direto do freezer. Posso pegar aqui? Pode à vontade. Eu já trouxe um kit. Tudo congeladinho mesmo. Tudo congelado. Você encontra no mercado, assim, já congelado. Ou você pode congelar em casa também, fazendo branqueamento. Você trouxe industrializado para facilitar a vida, mas eu poderia Exato. ser o brócolis que eu congelei. Pode. Só que olha a lista de ingredientes. Milho. Milho. Não tem conservante, não tem nada, porque o congelamento já é Só um conservante. milho. Só. Então, assim, é super tranquilo. Eles Tem fazem... milho, ervilha e brócolis. E brócolis, exato. Eu vou fazer esse macarrão aqui com... Agora, já nesse minuto? Nossa. Deve? Tá. Eu vou fazer ele com ervilha, que é uma fonte de proteína, né? Que é legal, às vezes a gente esquece ou não tem tempo de comer proteína. Não vou colocar tudo, tá? Vou colocar só um pouco. A ervilha, direto do freezer, ela vai descongelar. Você vai fazer um macarrão tropical. Um macarrão... Nossa, caiu muito. Tem importância. Tirei um pouco. E aí a gente vai recongelar isso daqui, tá? O ideal é a gente tirar Vai pôr milho daqui. também, não? Não, o milho eu vou fazer um milho picante pra você. Há várias receitas. Boa, como é que isso daqui volta para o freezer? Idealmente, num potinho do Tira tamanho daqui. dele. Ou você pode torcer bem pra não ficar muito ar. Tira e bem colocar o um ar. araminho. Tá, Um então, pregador. Assim, por exemplo, iria. Iria. Bem apertadinho, Tá. pra não ficar muito espaço de ar. Tá. E aí, tem várias opções, né, no mercado de legume. Tem Tá ligado? Isso tá couve-flor. desligado. Não, tá Não, ligado. não, ele É que desligou. eu coloquei, como ele tá Não, congelado. ele desligou com isso. Ele faz um barulhinho quando tá ligado. Entendi. Ele engana a gente. Mas ele é ótimo, esse fogão. Aí, Aí, ó, o que tá vendo? acontece? Esse brócolis está bem grandão, mas tudo bem. Depois a gente consegue cortar ele aqui um pouco. Ele vai descongelar nessa água quente. Eu vou fechar aqui só para fazer um vapor e descongelar mais rápido. E aí, enquanto isso, a gente pode ir fazendo O milho picante. milho. Que é muito rápido de fazer. Deixa eu ver aqui. Vou colocar no máximo. E aí, enquanto esquenta a panela, eu quero te mostrar uma outra coisa que é muito simples de fazer, que dá pra fazer, tipo, hoje. Que é um super acelerador, eu chamo de acelerador de cozinha. Porque ninguém merece ficar perdendo tempo na cozinha, né? A gente não tem. Se tivesse, é Exato. tão gostoso cozinhar com calma e tal, mas a gente não pode se dar esse luxo. Pois é. Marina. Isso daqui é uma refoga caseira. Você vê que tá até usada porque eu faço toda semana na minha casa e eu trouxe o que eu tinha na minha geladeira, tá? Isso aqui era um pote de geleia de vidro. E é o meu pote de refoga caseira. O que é a refoga caseira? Eu bati uma cebola, 2 cabeças de alho, tudo cru, com 3 colheres de óleo e 1 colher de sal.
O óleo e o sal, eles entram como conservantes aqui. E fica na geladeira? Na geladeira por 15 dias. Ah, tá. Você vai fazer arroz? Eu não faço arroz todo dia, não cozinho todo dia, né? Porque Mas tá feito aqui. Cê Alho, vai cebola, tudo gostosinho. sujar tábua, faca. Não, tá aqui. Antigamente era tão comum, as nossas mães faziam isso. Isso aqui, né? Punha no pote de maionese, era um potão, porque era família grande. Exato. Me dá um minutinho? Dou. Pronto. Enquanto isso, estava fazendo um macarrão com brócolis e ervilhas. Exato. E eu já escorri ele. Só escorreu? Só escorri e coloquei um pouco de azeite para não ter perigo de grudar, tá? E aí, por enquanto, o resultado dele é esse. Já é um macarrão com outras coisas. Mais saudável. Mais saudável. Normalmente, eu colocaria uma colherinha de requeijão para dar uma cremosidade. Você pode colocar um queijinho para dar uma cremosidade também. Já virou uma refeição gostosa. Exato. E olha que ainda nem acabei, hein? E aí, na hora de servir, eu adoro colocar uns tomatinhos por cima, que além de trazer um frescor, tem um negócio que crianças adoram, né? Eu tenho 2 filhas pequenas que piram em tomatinho. Traz mais cor, mais frescor. Então, eu acho que tudo que a gente conseguir adicionar de vegetais é sempre muito bem-vindo, né, Regina? Olha que prato saudável, Marina. E muito rápido, né? Você viu? Não precisei ficar me estressando, pensando no que cozinhar, porque basicamente estava tudo no freezer. E aí... Qual o jeito certo de congelar brócolis? Esse pronto a gente sabe, né, que tá pronto, que compra no supermercado. Mas tem um jeito, porque às vezes o brócolis, cada mação de brócolis num preço ótimo na feira. Exato. O que você precisa fazer? Olha, você precisa branquear o seu brócolis. Branquear é uma técnica culinária que você basicamente dá um choque térmico no alimento. O brócolis, especificamente, a gente vai pegar uma panela com água fervendo, mas fervura baixinha, aquelas bolinhas pequenininhas, sabe? Não uma fervurinha mansa. Exato. E aí você vai colocar uma colherinha de sal, e aí você vai colocar o brócolis, e você vai deixar ele, tipo, 30 segundos, é muito rápido, a gente não vai cozinhar. Você joga na água, não precisa no vapor? Não, eu faço direto na água, mas é muito rápido, 30 segundos, ele vai dar aquele verdão, o brócolis lavado e no floretinho já, né? Tá. E aí escorre e imediatamente coloca numa bacia que já tem que estar preparada, essa bacia, com água e gelo. Colocou lá, parou a cocção, porque senão aquele calor residual vai amolecer o brócolis, e você deu um choque térmico. Esse choque térmico, ele vai garantir crocância, você vai estar segurando os nutrientes lá dentro, e aí vai ficar muito verdinho esse brócolis. Igual o comprado? Igual comprado. Ele fica até melhor, vou te falar, viu? Acredito. E aí deu uns 30 segundos, você refrigerou, você já tira, não deixa lá, porque senão ele vai começar a chupar essa água. Escorreu. Vai encharcar. Vai encharcar. Já aconteceu comigo. E vai cristalizar no freezer e vai ficar aquele brócolis 30 segundos murcho. na água quente e 30 segundos em média, ou às vezes 1 minuto, mas não mais do que isso. Não pode esquecer lá. Não pode esquecer lá. Escorre. Escorre bem, seca com papel toalha. Sequinho. Congelamento individual, igual a gente fez com morango. Vai ficar igual o comprado. Exato. Aqui, então, eu tava te falando, tá super quente, eu vou até abaixar um pouco aqui agora. Eu tava te falando da refoga caseira, né? Sim. Que eu uso muito e Aqui. a refoga caseira a gente consegue, inclusive, congelar. Eu prefiro usar ela assim, in natura, porque eu acho que vai espirrar pra caramba, porque tá bem quente. Vamos tentar colocar só um pouquinho. Porque ela dura 15 dias na geladeira e antes disso eu já usei tudo. E no freezer? No freezer dura 3 meses. Mas aí eu posso usar ela congeladinha E pode. volta, igual o salsinha e cebolinha. Exato. Ih, quer começar de novo? Ou deu aí? Não, é só... Tá bom. E aí, pega o milho pra mim ali, Aqui. Regina. Quer que eu vire? Pode jogar aqui direto. Congelado. Ai, Mi. Ai, Mi, mais. Tá congelado, já viu? Tá até saindo fumaça dele. Vai virar pipoca. Tá bom, tá bom. Só o alho deu uma queimadinha, gente. É ao vivo, né? É. E aí aqui, ó, um pouquinho de sal. E aqui eu tenho... Ai, eu É achei que era- junto, eu também sempre achei, é junto. E aqui eu tenho páprica picante. Pode ser o tempero que você quiser, na verdade. Você pode colocar um cheiro verde, se você quiser aqui. E basicamente, gente, isso aqui, tipo, 2 minutos. E é um acompanhamento bem rapidinho. Fica super gostoso. Os vegetais, a gente nunca deixa descongelar. Sempre direto do freezer pra panela. Quente. Quente. Senão vai ficar Vai... mole, Exato, a vai água ficar vai... encharcado. Exato, a água vai derreter, né? É Ai, mas normal. delícia esse milhinho aí, hein? Então, super simples. Se não colocar páprica, põe um pratinho pra criança comer. Super. Criança adora, né, milhozinho? É. Isso daqui é acompanhamento para churrasco, fica super bom. Ah, boa. Ó, Você e tá podia, pronto, vir aqui, na você podia verdade. vir aqui e dar uma dica de acompanhamentos para churrasco, hein? Super. A gente é famoso lá em casa por isso. Jura? É, Olha, nem sabia. porque
Os nossos amigos vão provar? comer churrasco com a Deixa eu gente? Claro. Cuidado, tá quente, hein? Os nossos amigos vão comer churrasco com a gente capricha nos acompanhamentos, sabe? Tem aquela mesa de acompanhamento. Não fica gostoso? É muito simples, né? E aí pensa, o que que tem aqui? O milho, O docinho páprica, do milho com... Nossa, que o delícia picantezinho. isso! É simples demais, né? E quanto tempo que a gente demorou pra fazer? 3 minutos? Sei lá, uma coisa assim, né? É bem Nossa, rapidinho. uma delícia. Só uma dica final a respeito favor. da refoga. Vamos lá. Se quiser se quiser congelar, usar forma de gelo, Ah, os cubinhos. os cubinhos. E aí você congelou, solta da forma e aí você pode guardar no seu saquinho para zip, no seu pote de plástico. E aí na hora de usar, você não deixa descongelar, que senão vai fazer água. Mas como ela está congelada, ela tende a espirrar mais. Porque a água na gordura espirra, né? Então, o que eu recomendo, se você vai fazer arroz, por exemplo, você coloca o arroz e o cubinho junto. Você vai refogar os dois juntos, tá? Se congelar aqui, vai ser difícil de despregar. Exato. Mas se eu fizer assim, sai igual uma raspadinha. Sai por causa do óleo. Tá. Mas Tá. para congelar eu acho mais legal. Os cubinhos, mas... Exato. Então pode fazer cubinhos de vários tamanhos, inclusive, Pode, né? também. Cubinho pequenininho, maior e tal. Também. Instagram dela, Cozinha de Gente Moderna. É Marina Lindberger. @, Cozinha de Gente Moderna no Instagram. Você tem no YouTube também, não? Tenho um canal no YouTube cheio de receitinhas E dicas e tal? e dicas e tal. No Instagram todo dia a gente coloca alguma dica sobre organização, planejamento de cardápio semanal. Que, na sobre verdade, tudo. tem a ver com vida saudável, né, Marina? Totalmente. Vida saudável. Comer bem, alimentar bem os filhos e ter tempo pra gente também faz parte de uma vida saudável. É. Pensa nessa possibilidade, então, de trazer um especial, assim, por exemplo, de petisco para Super. acompanhamento para churrasco e tal. Então, prazer em conhecê-la. Prazer meu. Até breve, saúde. Amém. Pra Adorei, você também. viu? Tchau, Regina.